Olá, meu nome é Manuela Silveira e é um prazer estar participando desse módulo de Progep com vocês. Eu vou apresentar o tema gestão de pessoas e, pensando num melhor entendimento de vocês, a gente dividiu esse curso em 2 módulos e o primeiro vai ser apresentado agora. Então, para vocês entenderem um pouquinho o que foi que a gente separou de conteúdo para vocês, eu vou mostrar aqui. A gente dividiu nesses tópicos, grupos e trabalhos de equipe, gestão por competências, autoridade, responsabilidade e delegação, gestão de conflitos, gestão da comunicação como base para o sucesso. Então, por que a gente escolheu inicialmente esses temas? A gente acredita que eles vão servir como um importante norte para o desenvolvimento da gestão de pessoas dentro da sua unidade escolar, consequentemente promovendo a melhoria no desempenho das atividades mesmo do dia a dia. Então, o que é que a gente pensou em abordar em cada um desses tópicos? O primeiro deles, grupos e equipes de trabalho, a gente vai apresentar um pouquinho para vocês as diferenças entre os conceitos, o que é que são grupos e o que é que são equipes de trabalho e quais são as necessidades de gestão efetiva, tanto para um tipo de time quanto para o outro time. No tópico gestão de competências, a gente vai apresentar para vocês quais são os conceitos do CHA, que são conhecimentos, habilidades e atitudes, o ciclo, como é que funciona esse ciclo de gestão de competências e qual é a forma de desenvolver essas competências dentro das equipes. No tópico de autoridade, responsabilidade e delegação, a gente vai falar um pouquinho sobre as características delas, de cada um desses tipos de liderança, e quais são os benefícios de você implementar a delegação na sua unidade escolar. Em gestão de conflitos, a gente vai compreender quais são os tipos de conflitos que existem, e bem como vamos também quais são os tipos de intervenção que o gestor pode ter diante de um cenário de conflitos na sua equipe. Por fim, gestão da comunicação como base para o sucesso, a gente entende que a comunicação, de fato, ela permeia todo o processo de convivência social. Então, por isso, a gente entende que num trabalho, principalmente, é importante que a comunicação ela seja a base. Então, a gente vai explicar quais são as funções da comunicação, como é que ocorre o processo e quais são as possíveis barreiras. Barreiras essas que vocês vão ver a seguir, que elas podem se transformar em fatores de sucesso da comunicação se elas forem bem administradas, ok? Então, vamos começar. Inicialmente, a gente queria fazer um questionamento para vocês. Se vocês conseguem compreender o que é gestão, o que seria gerir. Então, em uma organização, a gestão ela é a administração eficiente de recursos para se alcançar determinados objetivos organizacionais. Então, quais são os recursos fundamentais para que esse alcance dos objetivos seja realizado? A boa notícia é que grande parte desses recursos são as próprias pessoas. Então, é através das pessoas e do seu capital humano que a gente consegue promover e desenvolver melhorias dentro do processo da organização. O somatório da dedicação das pessoas, ele conduz a empresa, a organização, a atingir os seus objetivos organizacionais. Então, nesse contexto de organização pública, você entende que atingir os objetivos é crucial, não é mesmo? Pois é, a gente tem a nossa missão de fazer a prestação de serviços para a sociedade e essa prestação de serviços ela deve acontecer de modo efetivo e com qualidade. Então, por isso que nós entendemos que gerir pessoas é tão importante para um ambiente organizacional, seja ele na sede da secretaria, na gerência regional e principalmente na ponta, que seria diretamente na escola. Então, quais são os benefícios que a gestão de pessoas pode promover? Então, ela pode promover um clima positivo entre as equipes, uma maior conexão entre as pessoas e os processos da organização, o desenvolvimento das competências daquelas pessoas, diminuir conflitos, aumentar a motivação e, consequentemente, aumentar a satisfação das pessoas durante todo o processo. Então, você deve estar se perguntando agora, como é que a gente pode gerir e influenciar pessoas? De quem é todo esse trabalho? E nós temos que dizer que esse trabalho é de todos que ocupam cargos de liderança, posições de chefia, de todos os gerentes,
diretores e todo o nível hierárquico que tem um time aí para conduzir no alcance desses resultados esperados. Então, agora que a gente já viu quais são os benefícios, a gente já entende como é que funciona a dinâmica da gestão de pessoas, a gente vai apresentar um pouco para vocês quais são os primeiros passos. Ok, agora eu estou diante de uma escola, eu sou gestor dessa escola, por onde é que eu posso começar a fazer a gestão das pessoas? Então, o primeiro passo que a gente entende, nós elencamos, na verdade, 3 primeiros passos, e a gente entende que comunicar o posicionamento estratégico para as pessoas é fundamental. Então, como é que as pessoas vão conseguir trabalhar e atingir determinados objetivos ou atingir determinadas expectativas se elas não têm noção real de onde é que elas vão chegar e como é que elas vão chegar. Então, outro aspecto e um segundo passo seria definir as competências para cada função. Se eu sei onde eu vou chegar e o que é que eu tenho que fazer para chegar lá, e se eu sei qual é exatamente o meu papel e a minha responsabilidade para chegar lá, com certeza vai melhorar muito o resultado do meu trabalho. Eu vou ter a origem e o destino da minha atuação. Outra coisa é deixar muito claro os papéis e responsabilidades para cada uma das pessoas do grupo. Nós entendemos que cada colaborador, cada membro da nossa equipe tem um papel e uma responsabilidade a implementar, a realizar, a cumprir. Será que eles sabem? É extremamente importante que eles saibam que são peças de um quebra-cabeça. Então, através do somatório dos esforços de todos os membros da equipe é que a gente consegue fazer o todo, não é verdade? Então, vamos prosseguir. No primeiro tópico desse nosso primeiro módulo, a gente tem grupos e equipes de trabalho. Você conhece as diferenças entre grupos e equipes de trabalho? Então, a gente vai explicar um pouquinho para você. Os grupos, eles são formados por pessoas que voluntariamente se identificam e se juntam e participam de algum tipo de trabalho. Geralmente são informais, como grupos de academia, grupos de futebol, pessoas que de fato se identificam e permanecem juntas, mas não tem exatamente um sincronismo definido ou um objetivo traçado para que elas sigam e consigam alcançar determinados resultados. Uma equipe já é bem diferente disso. Então, uma equipe, ela tem todos aqueles 3 primeiros passos muito bem definidos, né? Sabe quais são as suas competências, o que é que elas têm que alcançar, tem isso muito bem definido e se preocupam com esse objetivo final para ser alcançado. Elas mutuamente se ajudam e entendem que se um falhar, vai comprometer o trabalho do outro. Essa é a grande diferença entre grupos e equipes de trabalho. Por exemplo, em uma equipe de trabalho, vamos supor que, vamos dar como exemplo uma banda, um grupo musical. A música só vai ser plenamente executada se todas aquelas pessoas fizerem o seu papel. Um vai tocar bateria, o outro vai tocar baixo, o outro guitarra e o outro vai cantar. Então, se um deles falhar, a música ela vai ser executada parcialmente. Então, essa é a grande diferença. Em um grupo de trabalho, isso não existe, né? Existe um conceito, uma percepção de que é meio cada um por si, o que não acontece numa equipe de trabalho. Então, como ponto de reflexão, quem você acha que seria o maestro desse contexto todo? Que conseguiria identificar o grupo de trabalho ou uma equipe de trabalho? Seria o líder. Então, essa é a grande missão de um líder, né? Conseguir identificar essas características dentro da sua equipe para poder fazer uma melhor gestão sobre ela. Bom, nós vamos iniciar agora o segundo tópico do nosso módulo de gestão de pessoas, que fala sobre gestão por competências. Então, nós falamos inicialmente que a proposta seria apresentar para vocês o chá, o ciclo inicial e como é que você pode promover o desenvolvimento das pessoas de acordo com as competências que ela tem. Mas vamos entender um pouquinho sobre o que é competência inicialmente, que é justificada através do chá. O chá são 3 letrinhas, né? C, H, A. O C representa conhecimento, está totalmente está diretamente ligado ao saber fazer, a formação educacional que a pessoa tem, né, a formação acadêmica, e ao fato dela ter informações que dão esse conhecimento para ela. Já o H de habilidades tem a ver com poder fazer. Eu tenho habilidade para fazer aquela
determinada tarefa ou atividade, eu tenho experiência nisso e capacidade, consequentemente, para poder fazer aquela determinada tarefa. O A de atitudes tem a ver com querer fazer. Eu tenho conhecimento, eu posso ter conhecimento, posso ter habilidades, mas eu posso não ter a atitude de querer fazer. E isso é fundamental. Então, o A tem a ver com querer fazer, tem a ver com iniciativa, com proatividade e com o modo da pessoa agir. Então, o que é que inicialmente você, gestor, teria que fazer para desenvolver gestão por competência na sua unidade escolar? É exatamente o que a gente vai explicar agora, é o ciclo. Então, inicialmente, você precisa desenhar quais são as competências que as pessoas da sua equipe vão ter. E depois, o próximo passo, já com esse desenho pronto, você vai identificar nas pessoas da sua equipe quais são as competências que ela tem. Pode utilizar para isso alguma espécie de questionário, um checklist ou até mesmo o currículo da pessoa, porque lá você vai conseguir identificar qual é a formação acadêmica dela, quais são as habilidades, né, as experiências anteriores que ela teve em relação àquilo. E aí, com base em percepção mesmo, você vai ver qual é a atitude que ela tem, né, diante das coisas. Então, uma vez desenhando, fazendo o mapeamento, você vai pegar e vai analisar. Eu tenho essas tarefas que precisam ser cumpridas e eu tenho esse capital aqui humano. Esse grupo de conhecimentos, esse grupo de habilidades e possivelmente essas atitudes. O que você vai ter que fazer agora é analisar o que é que eu posso juntar, né, para poder você definir melhor quais são as atividades que você vai delegar para determinadas pessoas da sua equipe. Priorizando, é claro, esse casamento, vamos dizer assim, né, entre os conhecimentos que as pessoas têm e aquilo que você identificou como necessários para cumprir aquela missão. Depois disso, você pode ainda, é o que a gente recomenda, promover o desenvolvimento das pessoas. Digamos que nesse cruzamento você não conseguiu identificar exatamente aqueles conhecimentos ou habilidades na sua equipe necessários para fazer a atividade. E o que é que você pode fazer então? Desenvolver. Então você pode criar um plano de desenvolvimento para essa pessoa através de cursos, treinamentos. Existem várias formas de você desenvolver essas habilidades, esses conhecimentos dentro da própria equipe, como por exemplo, treinamento em loco, né? Que seria necessariamente você pegar uma pessoa que tem um conhecimento melhor ou determinadas habilidades que aquela outra pessoa não tem e promover trabalhos em conjunto. Dessa forma, você pode, com baixo custo, né, e desenvolvendo a sua equipe e deixando até as pessoas, de certo modo, mais unidas e mais preocupadas com o outro. Então, essa é a nossa gestão por competências. Eu espero que você tenha compreendido e que possa utilizar principalmente na sua unidade escolar. Então, vamos para o próximo tópico. Então, autoridade, responsabilidade e delegação. Inicialmente, eu vou explicar para vocês o que é autoridade, que é nada mais, nada menos do que uma posição que a pessoa ocupa em relação à sua equipe, aos seus liderados, em detrimento de uma posição no organograma da empresa, ou algo que que seja inerente da sua própria função, é formalmente atribuída, certo? Já a responsabilidade, por outro lado, está mais relacionada com o dever, com o compromisso da pessoa cumprir determinadas atividades, né? Digo muito que a responsabilidade é uma espécie de contrapartida ao salário que a pessoa recebe, né? Eu fui contratado para desenvolver determinadas atividades, então eu recebo como contrapartida o meu salário e eu tenho como por obrigação, como dever, como responsabilidade realizar determinadas tarefas. Então, esse é o conceito de responsabilidade. E delegação está relacionada à autoridade formalmente atribuída, identificar naqueles membros da sua equipe pessoas que possam ser capazes de receber determinadas tarefas ou missões como transferência. Eu sou gestor, identifiquei que tem aquele membro da minha equipe determinadas competências e aí eu tenho autoridade formal para transferir aquela responsabilidade para ele. Então, diante de uma gestão de uma escola, certamente haverão muitas atividades que o gestor precisa, ele mesmo, pessoalmente, realizar.
Porém, existem outros também que, a partir do desenvolvimento da equipe, de um status mais maduro dessa equipe, as pessoas poderão receber como transferência, né, serem delegadas para poder cumprir com essa missão. Então, esse foi o tópico autoridade, responsabilidade e delegação. Então, em um mundo, existem diversas pessoas. Cada pessoa tem uma característica, um comportamento, uma vivência, uma experiência. Isso faz com que cada um seja único. Por isso, existem conflitos naturais na relação entre as pessoas, justamente pelas percepções que são diferentes. Então, no ambiente organizacional não é diferente. Os conflitos, eles existem, são inúmeros, mas um bom gestor, ele consegue identificar esses conflitos e fazer a gestão deles. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre, efetivamente, gestão de conflitos. Eles podem ser ativos ou passivos. Qual é a diferença? O conflito ativo é aquele que uma pessoa promove alguma barreira ou algum impeditivo para prejudicar aquela outra que tem um posicionamento diferente. O passivo é ao contrário, pode existir diferenças entre essas pessoas e o conflito pode estar presente, mas não necessariamente vai haver alguma iniciativa ou alguma barreira vai ser colocada por alguma das partes, né? Acaba sendo, consequentemente, um pouco mais fácil você gerir a espécie do conflito passivo. Mas atenção, é extremamente necessário para o gestor que o conflito ativo seja tratado, que haja uma interferência, uma intervenção. Contexto relacional. Os conflitos, eles podem existir entre grupos, né, que são os intergrupais, entre pessoas apenas, que são os interpessoais, entre unidades, núcleos de trabalho, que são os interorganizacionais, e entre a pessoa consigo mesma, que são os intrapessoais, quando ela está com alguma espécie de dilema ou com um conflito pessoal. E existem possíveis intervenções para que sejam trabalhados esses tipos de conflitos. Existem intervenções de natureza estrutural, que você vai trabalhar na base daquele conflito, do processo, que você vai interferir de alguma forma no processo para que evite que ele seja concretizado, e existe o misto, que possivelmente é aquela que você vai utilizar. Trazendo esses conceitos para dentro da gestão escolar, vamos citar um exemplo. Você tem um conflito entre a sua área administrativa e a sua área financeira. Você pode utilizar o tipo de intervenção mista, que é pegar um pouquinho das ferramentas estruturais e ferramentas de processo para poder promover um melhor relacionamento entre essas pessoas e acabar mitigando, né, esse conflito existente. Esses detalhamentos dos tipos estrutural, processual ou mista, vocês vão consultar no material impresso, ok? Os conflitos, eles apresentam determinados motivos, né? Não acontecem normalmente no âmbito organizacional por acaso. Então, quais são os possíveis motivos que podem provocar conflitos nesse ambiente de trabalho? Ambiguidade de papéis, por exemplo, pode ser um deles. Não está claro para mim exatamente qual é o meu trabalho, qual é a minha responsabilidade nessa entrega. E o meu colega acaba fazendo uma parte do meu trabalho, enfim. Se isso não for exatamente esclarecido, pode gerar algum tipo de conflito e desgaste entre os membros da equipe. Um outro motivo para a ocorrência de conflitos são objetivos concorrentes, que provoquem algum tipo de competitividade entre as pessoas que queiram passar na frente um do outro. Esse motivo também impacta bastante. E um outro motivo, por fim, seria a indefinição de prioridades. Se você não é claro naquilo que você precisa delegar para a sua equipe ou atribuir como prazo ou prioridade, as pessoas podem estar trabalhando em ritmos diferentes, um se sentindo prejudicado em relação ao outro por ter que correr um pouco mais e fazer alguma entrega de modo mais rápido, enquanto a outra pessoa está conduzindo as coisas de uma maneira mais lenta. Então, essa indefinição de prioridades dentro do ambiente organizacional também pode promover algum tipo de conflito entre os membros da equipe e precisa ser sanado. Bom, já estamos bem avançados, né, nesse primeiro tópico, né, no primeiro capítulo do nosso treinamento, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de comunicação como base para o sucesso.
Então, a gente já viu, né, que as pessoas, elas se relacionam, são extremamente diferentes, como a gente viu lá em gestão por competências, cada um tem uma característica, uma percepção. Então, como é que a gente vai conseguir se comunicar de maneira efetiva com todas essas pessoas diferentes, né? Esse é o grande X da questão aí de gestão de pessoas. Então, para isso, a gente precisa entender um pouquinho mais o conceito de comunicação, como é que funciona, quais são os processos e as possíveis barreiras, para que de repente você comece a analisar esse processo não como uma forma, um modelo automático, né, que a gente faz no dia a dia, já que a gente foi aprendendo desde criança a se comunicar, mas que ele receba uma atenção especial, já que a gente está falando de pessoas, de trabalho, de missões, e isso tem que ser bastante cuidado. Então, quais são as principais funções da comunicação? A gente pode citar as funções informativas, né? Através de jornais, revistas, noticiários, de qualquer tipo de comunicação, por exemplo, uma CI ou um ofício para passar uma nova regra, enfim, pode ser uma função informativa da comunicação. A gente tem a reguladora, que permeia, né, todas as nossas atividades como servidores públicos, através das regras, das leis, dos decretos, instruções normativas que baseiam o nosso trabalho. Isso é a função reguladora. A gente tem a de interação, que é simplesmente através dos diálogos, né, de conversas, e de expressão, que é através da cultura, de música, literatura e várias outras formas de expressão que geralmente estão mais relacionadas com aspectos artísticos. Então, na comunicação, a gente tem dois lados, duas pontas. Uma pessoa, de um lado, que está querendo transmitir uma mensagem para outra, ou para várias outras, né, para um grupo de pessoas. Então, essa pessoa que quer transmitir uma mensagem é chamada de emissor, como vocês podem ver na figura apresentada. Do outro lado, a gente tem as pessoas, ou a pessoa que vai receber a informação. Esse é denominado de receptor. Entre essas pessoas, pode ocorrer diversos problemas que a gente costuma chamar no processo de comunicação como ruído. Se houver um barulho, se de qualquer forma a comunicação for interrompida e ficar truncada, isso pode gerar problemas, né, nesse processo de comunicação. Agora, a gente ressalta um aspecto bastante interessante. Nesse processo entre emissor e receptor e transmissão da mensagem, é muito importante, é fundamental que haja o feedback. O que seria isso, né? É importante que a pessoa ou o conjunto de pessoas que recebeu aquela informação, elas manifestem o seu entendimento sobre aquela mensagem. Porque, do contrário, você pode comunicar algo, a pessoa pode perceber algo que não foi exatamente aquilo que você quis dizer. E isso pode gerar alguns dos motivos lá que a gente viu no tópico anterior como conflitos, por exemplo. Ou gerar algum tipo de retrabalho, desconforto ou desgaste entre as pessoas, né? Então, é bastante importante a gente ter esse feedback da pessoa, né, sobre o entendimento, a compreensão da mensagem. Então, a gente listou também algumas possíveis barreiras a essa comunicação. Essas barreiras, elas podem ser, se bem tratadas, motivos de sucesso também na comunicação. Vamos ver. Possíveis barreiras, a linguagem inadequada. Se você está comunicando com um determinado tipo de público, você tem que analisar direitinho qual é o tipo de linguagem que você vai utilizar, para que ela consiga perceber exatamente, né? Entender o que é que está sendo posto ali. Outra barreira seria a escolha inapropriada do canal. Existem comunicados que você precisa fazer que são mais formais, por exemplo, outros que são menos formais. Você pode utilizar telefone, e-mail e até o WhatsApp, que está sendo comumente aplicado, né, nas organizações. Tom de voz também é algo que pode ser uma barreira para a comunicação. Às vezes você não quer demonstrar determinado sentimento, se você está com raiva, chateado, alguma coisa assim, mas acaba não utilizando o tom de voz apropriado e a pessoa acaba percebendo a comunicação de uma forma diferente.
E julgamento antecipado. Muitas vezes a gente se fecha, né, ao que a pessoa vai transmitir para a gente e acaba não entendendo muito bem por já fazer um pré-julgamento daquilo que vai dizer. Então, atentando a esses fatores todos sobre comunicação, essas possíveis barreiras e fazendo a gestão eficiente da comunicação, certamente você vai melhorar o entendimento e o relacionamento com os grupos e as equipes de trabalho, ok? Bom, pessoal, é isso. Nesse capítulo 1 do módulo de gestão de pessoas, nós vimos o que era grupos e equipes de trabalho, falamos um pouquinho sobre gestão de competências, autoridade, responsabilidade e delegação, gestão de conflitos e gestão da comunicação como base para o sucesso. Espero que você tenha entendido a contento. Utilizem um material de apoio, né, a apostila, para poder consultar mais detalhes sobre os temas e a gente se vê daqui a pouquinho no segundo capítulo desse módulo. Um abraço!